E aí, pessoal, será que a Virgínia Fonseca foi inocentada pelo tempo? Vou explicar. Depois de uma entrevista que ela deu recentemente, eles perguntaram pra Virgínia se ela usava bomba, esteroide anabolizante. E ela veio recentemente negando. Vamos ver junto aqui. Deixa eu te falar. Você tá tomando bomba? Não. Seja sincera comigo. Você tá tomando bomba? Não estou tomando bomba. Mas não descarta a possibilidade perto do carnaval. Tua voz tá um pouquinho mais grossa. Mas a minha voz, ela... É que eu tinha o chip de testo, né? Aham. Eu tinha um chip com um pouquinho de testo. Minha voz, ela com um período, ela foi engrossando mesmo. Mas acho que é por causa desse chip que eu tenho de testo e gestrinona, que venceu. Então, Virgínia, o que acontece, galera? É que isso é bomba. Sim, isso é bomba. Pessoal, essa é a minha visão dessa situação como nutricionista focada em emagrecimento aqui nas redes sociais. Inclusive, se o nosso santo bater, não esquece de se inscrever ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui nesse YouTube é muito bom. Nossa, é bem bom, né? Gente, é legal demais. Eu acho, assim, muito bacana. Primeiramente, por que falar sobre a Virgínia? Por que trazer isso num perfil aqui de emagrecimento que raramente traz outros casos e outras pessoas? Pessoal, a Virgínia representa ali pro público brasileiro uma influência extremamente arrastadora, relevante. Arrastadora não sei nem se existe, mas no sentido de a posição que ela está influencia muitas pessoas. Quando a gente tem um alcance desse tamanho, é importante a gente se ater em algumas nuances e responsabilidades para evitar que algumas pessoas morram por causa de um discurso mal conduzido. O que acontece é que essa confusão toda em cima da terminologia, chip da beleza, chip de não sei o que, chip de texto, não acontece à toa. A realidade é que existe algo sombrio na indústria e que é importante você ter noção. Ao longo dos últimos anos, com o crescimento da exposição aqui nas redes sociais, com de fato profissionais que falam sobre o risco dos esteroides anabolizantes, dentre esses riscos, tá? Aumento do risco de infertilidade, aumento do risco de AVC ou infarto, aumento das chances de desenvolvimento de ginecomastia, além de engrossamento de voz, aumento de pelos, dificuldade de desmame absurda, além de problemas metabólicos associados ao desmame. São muitos problemas ao uso de esteroide para finalidade estética. E aqui eu abro um parênteses. Abriu parênteses! Estamos falando nesse vídeo sobre o uso de hormônios para finalidade estética, para ficar mais magra, mais definida, ficar com o bíceps mais aparente. A gente não tá falando aqui sobre o seu caso que tem uma especificidade que precisa repor porque o médico responsável te viu e analisou e por isso te falou. A gente tá falando sobre o uso para ficar assim, o uso de medicamentos para ficar assim, mais musculosa, mais definida, porque esse é o novo padrão de beleza. Inclusive serve de um adendo. Esse daqui era o padrão de beleza nos anos de 2008 até 2010, na época das paniquetes, do pânico na TV. Hoje em dia esses corpos seriam considerados normais perto disso daqui, inclusive do corpo da própria Virgínia Fonseca, que representa para milhares de brasileiros a estética de corpo perfeito. É para esse tipo de inclinação que a gente tá levando o vídeo aqui. Entendem isso? Muitas divulgações começaram a sair sobre o perigo dos usos de esteroides para finalidade estética. E as pessoas foram ficando inteligentes. O povo vai ficando esperto. O povo vai vendo, ele fala, cara, mas não compensa, né, gente? Por que eu vou ficar aqui gigante com meu super duplo bíceps? Olha, não tem nada. Mas teria se eu usasse bomba. E aí a gente fala, cara, não compensa, vou fazer meu bíceps aqui, é isso aí, tá tudo certo. As pessoas foram entendendo. Só que a indústria não é boba e nem nada. Na intenção de manter essa venda acontecendo, essa comercialização ativa, porque de fato rende centenas de milhares de reais o uso do esteroide para finalidade estética, a gente muda o nome. E aí surge chip de testosterona, chip da beleza, ostarina, gestrinona, todos sinônimos para aquilo que a gente já conhece: hormônio, bomba, esteroides anabolizantes. E o mudar o termo disso não torna mais leve, mas de fato engana algumas pessoas. Vocês não têm noção? Eu postei um vídeo falando sobre isso e aí vieram pra mim falando que tomavam chip da beleza, achando que era natural, Eu não vou me exaltar, mas como profissional da área da saúde, a gente precisa fazer esse discernimento. Vale lembrar também que o corpo feminino, ele passa por algumas limitações fisiológicas que ainda que você não goste, não queira
diga, negue e não faça bico, é o que a gente tem. Nós mulheres temos mais estrogênio e menos testosterona do que homens, então naturalmente vamos acumular gordura. E o padrão de beleza atual, ele nega muito disso. E olha, eu sou nutricionista. Falo pra vocês como emagrecer. Incentivo sim você aí de 30% de gordura corporal para seus 22, 21, ficar bonita, ficar definida, se sentir bem com o seu corpo. Mas mentira seria se eu não te falasse que existe um limite feminino que a gente obtém de maneira natural, que a gente obtém de maneira orgânica, entendendo que não só de shape vive a mulher, mas também do seu trabalho, também das suas ocupações, dos seus filhos, das suas responsabilidades gerais que não vivem em torno do shape. Para ficar com um corpo colado, na pele, com músculos aparentes, delimitados, você vai precisar de recursos. E esses recursos não compensam o investimento, não compensam o uso. E ainda assim, trazendo a minha história, eu tava assim, eu era uma falsa magra, com 30% de gordura corporal, os exames caóticos, jovem, não me cuidava, não fazia musculação, odiava tudo isso. Tava numa época em que eu só bebia, comia e tava cagando. Não gostava da minha autoestima, não gostava de como meu corpo se parecia, ainda estudando nutrição, tá? Essa é a verdade. E eu decidi mudar. Só que eu decidi mudar dentro das minhas possibilidades. Hoje, meu corpo tá assim, tem evolução. Consegui um corpo que eu gosto, que eu acho bacana, tudo de bom. Pra mais disso, eu tinha duas opções. Ou eu passava a minha vida em detrimento do shape, do corpo, do bulking e do cutting infinito e daquela coisa que parece que nunca acaba, ou usar um negocinho pra facilitar, um hormôniozinho que não muda em nada, mas que a gente sabe que muda em muita coisa. A evolução natural é mais leve. A evolução natural é mais gradual. Não acontece de um dia para noite, mas acontece para a vida. E você pode manter e aumentar a tua autoestima, como eu fiz, sem o uso desse tipo de recurso. Esse vídeo serve como um alerta, mas também como um conselho. Não faça tudo pelo teu corpo. Emagreça, perca peso, melhora a tua alimentação. É válido e totalmente verídico. Não se sentir bem no corpo que tá e querer melhorar. Mas lembra, existe um ponto ótimo em que isso é saudável. Dali pra frente, se torna obsessão. E à medida que a gente fica obcecado, a saúde já se perdeu. Se o que você quer no seu corpo é uma mudança sustentável, que não tenha hormônios, que não tenha bomba, mas que seja saudável pra você, que respeite os teus ciclos, a tua vida, a tua rotina e que ainda assim te traga um corpo que você se orgulha, nesse caso eu posso ajudar. Como nutricionista, eu já guiei mais de 4.000 mulheres para uma transformação sólida com o corpo. Voltaram a caber na calça jeans, voltaram a usar o biquíni que amavam, só que com uma comida gostosa, sem bomba, sem loucuragem, com consistência e estratégia nutricional avançada, para você perder peso, manter e transformar isso tudo no seu novo estilo de vida, que é a coisa mais legal do mundo que a gente pode fazer por nós, pela nossa autoestima, também pela nossa saúde e longevidade. Se esse é o seu interesse, eu posso te ajudar. Escaneia esse QR Code aqui, me manda uma mensagem e a gente conversa com você e eu te coloco no programa de emagrecimento que vai te fazer perder de 3 a 25 quilos sem sofrer e sem bomba. Sem bomba! Esse vídeo serve como um alerta. Eu espero que tenha clareado na sua cabeça e, se possível, encaminhe para alguma amiga. Esse tipo de discurso tem que ser disseminado para que a gente saiba de fato até onde vale fazer tudo pela estética e pelo shape. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se o nosso santo tiver batido, se inscreve nesse canal, porque o canal é bom, vai te ajudar. Te vejo nos próximos vídeos e se inscreve para mais de nutrição.